Grupo Hebron, a marca da qualidade e eficiência em terceirização de multisserviços. Olá pessoal, eu sou Rogério Tacitani e está começando mais um Condomínio Informal, um programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Estou aqui com o meu time de síndicos 5 estrelas e hoje a gente vai falar sobre pets, um assunto muito controvertido nos condomínios e que tem muito assunto para a gente conversar. A Priscila, que é apaixonada por isso, vai começar falando. Bom, eu costumo dizer assim, que uma maneira de me desestabilizar dentro da profissão de síndico profissional é falar mal de cachorro, né? Então, assim, estou expondo isso a vocês, pessoal, mas o que acontece? Hoje, os pets, eles estão sendo considerados como filhos pelas pessoas, né? Eles são filhos e do mesmo jeito que você pode ficar chateada de falarem mal do seu filho, eu fico chateada de falarem mal da minha cachorra. Só que eu entendo também que os donos de pets precisam ter uma consciência, assim como, né, todos os outros moradores de um condomínio. Então, é assim, você escolheu ter um cachorro. Primeira coisa que eu digo às pessoas, tenham consciência do que é ter um cachorro, um gato ou qualquer outro animalzinho de estimação antes de adotá-lo, comprá-lo, adquiri-lo ou qualquer outra coisa do gênero. Por quê? Porque você tem um compromisso pelo resto da vida daquele cachorro, daquele animal, né? Então é assim, você vai precisar cuidar sim. Cada cachorro tem uma personalidade diferente. As pessoas podem até rir, mas isso existe, né? Então você vai precisar tratar daquele cachorro. O que seria tratar daquele cachorro ou daquele gato? Você vai precisar limitar as atitudes daquele cachorro frente a morar em um condomínio, certo? Então, assim, eu vou precisar adestrar no sentido de, olha, não é pra latir. O que eu faço pro cachorro não latir? Quais são os cuidados que eu tenho que ter com o meu animal para não prejudicar os meus vizinhos? Então, aí eu falo, ensinar a não latir. Então, assim, o cachorro chora, late de ficar sozinho? Sim. O que você pode fazer para melhorar isso? Existem tantas técnicas que você pode assistir. Aqui pelo YouTube também você pode ter acesso a várias aulas de adestramento, brinquedos específicos para os cachorros ficarem entretidos enquanto você não está em casa. Então, você tem muitas coisas a fazer. E nunca esquecendo da higiene e da saúde, que pode afetar a higiene e a saúde dos seus vizinhos também. Já falei demais, pessoal. Eu sou apaixonada por esse mundo e falaria aqui, tipo, uns 3 dias. Então. Mas é fofo ver você falando, é fofo ver esse amor que você tem pelos animais de estimação. E aquilo que você falou é aquilo que a gente percebe nos condomínios. Os cachorros, os pets, os gatos, enfim, falando dos animais mais fofinhos, né, não dos exóticos, são filhos de patas. Uhum. Sendo filhos de patas, você vai tratá-lo como um filho. E é óbvio que você vai querer esse mesmo respeito e consideração dentro dos condomínios. É natural isso. Você vê que hoje a parte de comércio tem para tudo. Tem médicos especializados em animais de estimação, tem terapias para animais de estimação, porque sim, os animais de estimação, eles também ficam, por exemplo, deprimidos, até em depressão, né, por estarem, por exemplo, sozinhos, se acostumam àquela atenção do dono, e aí o dono vai trabalhar, deixa o animalzinho sozinho num apartamento, e é óbvio que ele vai chorar, ele vai sentir falta, porque ele não está acostumado. E como você bem colocou, existem hoje inúmeras alternativas no mercado para que esses animaizinhos não se sintam sozinhos. O problema maior não são os animaizinhos dentro dos condomínios. Donos dos animaizinhos. São os donos dos animais de estimação, que não têm essa consciência, não é? Ou criam um determinado animalzinho de estimação para determinadas práticas dentro da unidade privativa, entendendo que os vizinhos, que os demais moradores, eles também têm que aceitar aquela educação
que ele deu ao animal. É como uma criança, hein? A criança faz o que quiser dentro de casa e acha que lá fora, no parquinho, no playground, vai fazer a mesma coisa. Então, a culpa nunca é do animalzinho de estimação, não é? Até porque a culpa é do morador. E quem escolheu ter o animal foi o morador. Exatamente. Se ele não tinha condição de cuidar ou de tratar, ele que optasse por não ter. Filho é a mesma coisa, Exatamente. né? Mas é uma questão de consciência. E uma coisa legal também, que eu sempre falo, é que assim, animal de estimação não é brinquedo. Dei pro meu filhinho que fez aniversário, um cachorrinho. Fica só na varanda, porque ele não pode não entrar pode. dentro de casa. Agora, como é que o coitado vai latir? Exatamente, pega aquele filhotinho e fala, mas ele não pode latir, ele não pode... E assim, eu percebo algumas coisas que são um pouco desumanas, por conta de alguns moradores que procuram um síndico, falando, olha, por favor, procure o morador e mande arrancar as cordas vocais do animal de estimação, porque ele não deve latir num condomínio. Eu só imagino a minha cara se alguém falar isso pra mim. Ainda bem que isso não foi com você. Eu fiz cara de paisagem, respirei fundo e disse, olha, o que a senhora faria se alguém dissesse isso da senhora? A pessoa olhou pra mim e falou, como é que é? Eu não tô falando de mim, eu estou falando do outro. Eu falei, pois é, a senhora tá falando de um filhinho de patas, de um outro condômino, da qual a senhora está falando pra tirar as cordas vocais deste animal de estimação. Eu falei, olha, de verdade, eu não posso fazer isso, é desumano. E outra, se a senhora quiser fazê-lo, por favor, faça diretamente ao morador, procure o morador e trate desse assunto. É assim, aquela questão de meu direito termina onde começa o do outro. Então, se a gente começar a perceber os comportamentos, novamente, os comportamentos humanos dentro de um condomínio e querer colocar a culpa no animal de estimação, é um grande problema, é lamentável. Mas eu acho que assim, a gente também não... O dono de animal tem sim que catar cocô, tem sim que passar um desinfetante no xixi quando ele faz nas áreas comuns. Não pode deixar solto, porque tem outros condôminos que se... Não importa se é manso, se Exatamente. não interessa, tem que cumprir que a regra. Olha, é o que eu falo assim, mau cheiro na unidade privativa. Tem a dó, né? O dono é porco, o dono é sujo, o dono não tem higiene, o cachorro também não vai ter. Aí ele também não pode acreditar que é plausível o vizinho, por exemplo, de porta num hall de serviço, ter que aguentar o mau cheiro dos dejetos, do xixi, do cocô, os dejetos desse animal. Uma dica. Você que tem cachorro, que o cachorro faz o cocôzinho dele em casa, não coloca dentro do saquinho e põe no lixo. Joga na privada. É sensacional. Exatamente. Funciona. É feito pra isso. São dicas práticas. Teve um condomínio que a senhora tinha 8 gatos dentro da unidade privativa. E aí ela não colocava a areia correta do gato. Era mais barato comprar numa loja de material de construção areia, e ela usava aquela areia. E aí, claro, o mau cheiro, ele impregnou no hall, e aí os vizinhos claramente começaram a reclamar. Já reclamam quando não tem realmente um problema, imagine quando tem. E aí, quando a gente percebeu, era areia de obra, não era areia específica para gatos. Então, são algumas medidas que, se o morador, antes de ter o animalzinho de estimação, ele perceber e praticar, vai funcionar. Agora, pelo... tosa o cachorro, penteia o cabelo, penteia o cachorro. Sim. Não é? Uma coisa, a gente teve uma situação bem... Foi até engraçada, porque a gente tinha que resolver o problema do cheiro. Era um senhor que não tinha condições de cuidar dele, mas os filhos não tomavam atitude, né? Triste. E ele tinha 2 cachorros. E o hall era um cheiro insuportável. Então a gente conversou com o pessoal do corpo diretivo e falou assim, olha, e se a gente fingisse que ele ganhou 2 banhos na pet shop aqui do lado? Tinha infestação de pulga também. Tinha infestação de pulga no hall. Então a gente mandou um voucher pra ele, pros 2 cachorrinhos tomarem banho no pet shop do lado. Conversamos, conseguimos ali um desconto e assim, entendeu que era melhor que os cachorros se banhassem, né? E que a gente chegou até a oferecer um remedinho de pulga, custa R$5 nessas lojas de pets. E passamos ali no corredor e pedimos para ele passar em casa também e dar pro animal. Então é assim, a gente precisa ter
coração pra falar com os donos de pet. E as pessoas que não gostam também precisam respeitar. O Carlos tá quietinho. Vai lá, Carlos. Eu acho que ele não gosta de cachorro e tá com medo de tomar uma porrada. Eu olhei pro Muito pelo Carlos e já contrário. imaginei um Rottweiler Eu dentro de tenho um uma elevador. cachorra. Eu moro em apartamento, mas eu tenho uma cachorra que já está com a gente há 12 anos. Já Nossa. está até uma senhorinha idosa. Mas eu acho interessante essa abordagem. E eu acho que tudo isso que vocês colocaram recai no mesmo ponto de sempre. Ou seja, morar em condomínio, a gente tem regras para seguir. Da mesma forma que nossos filhos e nós temos regras, os nossos filhos de 4 patas também têm que ter as mesmas regras para seguir. Então, a gente tem sempre que lembrar que você tem que respeitar o direito do seu vizinho, que pode se incomodar com o latido constante do cachorro, com o cheiro constante do cachorro, e você tem que tomar alguma ação, já que você é o pai daquela criança de 4 patas, perfeito? Então, de novo, é o direito, o que a Vanessa colocou, onde começa o direito, o nosso direito termina onde começa o direito do nosso vizinho, perfeito? E eu acho que um ponto interessante que a gente deveria também lembrar aos nossos telespectadores é que antigamente as convenções dos prédios mais antigos, elas eram explícitas em proibir animais de estimação, né? Isso era uma coisa assim, estava lá na letra da lei da convenção. Não é permitido ter animais de estimação nos prédios. É importante que as pessoas saibam que essa norma condominial, ela já caiu. É inconstitucional. É totalmente Sim. inconstitucional. Então, hoje o direito, já existe aí jurisprudência vasta a esse respeito, que condomínio nenhum pode proibir você de ter um animal de estimação. Desde né? que Desde não que ultrapasse você os 3 Fs, não, né? desde que você Segurança, mantenha a segurança Saúde, o animal não afete a segurança do seu vizinho, não afete a saúde geral do seu sossego. o sossego. Sim. Então, eu acho que esse é importante para Esse que é o as ponto. pessoas tenham essa conscientização de que ter um animal de estimação implica em responsabilidade, implica em ter trabalho, sim, porque você tem que ter outros cuidados que não são normais para uma casa que não tem animais, enfim, e sempre em respeito ao seu vizinho. Eu acho que, assim, até uma dica pra gente passar aí pros síndicos, né? A gente sabe que estão tentando aí desmistificar a questão de raças ferozes e raças perigosas. Aqui em São Paulo a gente tem um decreto em que coloca quais são os animais que precisam usar a focinheira. Mas o que eu vejo, porque eu digo eu vejo, né? Nossa, mas você é advogado, não é veterinária. Mas eu tô aí no mundo animal e tudo mais. Então, o que a gente vê? A gente vê que, às vezes, um cachorro que não é dessas raças que estão descritas no decreto é muito mais agressivo do que um que esteja. Então, a dica para os síndicos é sempre assim: peça atestado de docilidade. Quem tem que fazer esse atestado de docilidade é o veterinário. Então, assim, não tenha preconceito com raça, tá? Posso ser apedrejada agora, mas tem pitbull que é muito mais amoroso do que pincher. Nossa, pincher é um cachorro. Entendeu? Barulhento. Então, a gente não pode julgar pela raça. Não. Tá? É pela criação. Às vezes o cachorro tem algum distúrbio mental. Nossa, mas cachorro com distúrbio mental? Sim, cachorro com distúrbio mental, que precisa tomar medicamento todos os dias, entendeu? Com desvio de comportamento, que precisa de ajuda de adestrador, que às vezes a gente não vai conseguir fazer o que precisa ser feito. Então vai precisar procurar uma ajuda. E se você escolher um cachorro que é muito ativo, não adianta você largar o cachorro sozinho o dia inteiro em casa, né? Você tem que mandar ele para algum lugar, ou alguém para passear, ou você manda para escola, porque existe creche de cachorro. A minha cachorra vai para creche. E é a maneira como a gente encontrou para do tipo a gente poder conviver com ela e que ela conviva com os outros vizinhos também, sem aquele desespero, ansiedade de latir, né? Eu acho que a gente sempre volta na mesma situação em todos os programas, né? A gente sempre está condicionado ao bom senso e a boa vontade das pessoas. Então, o tutor do animal, mesmo antes de ter o animal, ele tem que buscar informações sobre o condomínio que ele mora, o que pode, o que não pode, o que é legal, o que não é, quais são as características da raça do animal que ele vai pegar, se é barulhento, se é agressivo, porque assim, existe um padrão de comportamento. Lógico que existem, como a Priscila falou, os indivíduos que são diferentes dentro daquele padrão, porque isso é normal. O ser humano é assim e os animais também.
Mas assim, tudo volta para o ser humano. Então assim, como o Carlos falou, da mesma forma que os filhos a gente ensina a seguir regras, os cachorros eles não conhecem regras, né? Leis, né? Eles sabem o que a gente ensina eles a fazer ou não. Mas eles são muito mais inteligentes do que Mas eles não sabem que, por exemplo, se ele fizer xixi no elevador, o tutor vai tomar uma multa caso não limpe. É só o tutor limpar, né? Mas aí volta no ser humano, né? É comportamento humano. Sim. Inclusive, até tenho uma questão aqui para colocar de um amigo que me procurou porque ele foi multado porque o cachorro tinha feito cocô nas áreas comuns. Eu falei, mas o que tem no vídeo? No vídeo tem que eu recolhi o cocô e joguei na lixeira. Eu falei, e ele te imputou multa, né? Mesmo você tendo recolhido? Não, imputou. E eu tô entrando com ação pra cancelar essa multa. Eu falei, tá mais do que certo. E ele teve êxito. Sim, anularam a multa. O juiz falou, olha, então, a atitude que ele deveria tomar frente ao cachorro ter feito suas necessidades nas áreas comuns era recolher. Sim. E foi o que ele fez. O problema é deixar os dejetos e ainda, né, deixar e falar, alguém vai recolher. Exatamente. Teve um condomínio que o morador, ele esperou o cachorro fazer cocô nas áreas comuns, isso porque tem o lugar apropriado para isso. Ele ficou esperando e as câmeras gravando, né? E aí, efetivamente, a gente pegou as imagens, mandou advertência ao morador, informando ainda que tinha as imagens gravadas, e se a pessoa quisesse efetivamente verificar, aí eu fiz questão de mostrar as imagens. É que eu adoro essa parte do corpo a corpo, eu gosto de ver a carinha dos moradores quando é a reação. Aí, as câmeras de alta definição, e nas imagens aparecia ela esperando o cachorrinho fazer o seu cocôzinho, e aí depois ela pegou e saiu, foi pegar o elevador. Não deu outra. Ela disse, não sou eu. Aí eu disse, bom, não é a senhora? Você tem uma irmã gêmea, né? A senhora tem alguma irmã gêmea? Aí ela disse, não, mas não sou eu. Olha, meu cabelo tá solto. Eu falei, então, seu cabelo tá solto agora, mas nas imagens tá preso, mas o rosto é o mesmo. Tem certeza que não é a senhora? Ela disse, então, essa pessoa tá muito parecida comigo, mas não sou eu. Eu falei, senhora, por favor, nós estamos aqui, ninguém aqui é criança, a senhora errou, não tem problema nenhum, foi advertida, na reincidência poderá ser multada. Agora, olhar as imagens. Vamos ter um pouco de dignidade, né? Por favor. Eu acho parecido comigo? O que eu acho que a gente pode colocar também é uma questão que acontecia muito em um condomínio clube que a gente era síndico, que os animais, as pessoas deixavam as portas abertas e os animais entravam nos elevadores, porque a porta não era aquela porta, era a porta assim. A porta ficava aberta. E a porta ficava aberta. Sim. Então é uma coisa que os síndicos podem pensar, que essa porta sempre fique fechada e que os tutores podem pensar também em colocar as plaquinhas de identificação no cachorro, por mais que eles estejam em casa. Eu já fiquei ali com um gato 2 dias dentro da administração. Nossa. Os cachorros apareciam lá, tudo bem que eu adorava, né? Ficava esmagando e tal. Mas... Só você, Pri. Mas, coitado, Sim, né? imagina abandono de animal. Coitadinho. O Carlos queria falar um Não, detalhe. eu me lembrei quando a gente estava falando sobre o negócio dos dejetos, a gente tem que lembrar também o seguinte, hoje em dia é bastante comum os prédios novos, lançamentos, condomínios clube, eles têm uma área específica para pets, né? Para você poder passear, às vezes até dar banho e tudo mais. Para esses condomínios, ótimo. Tem os condomínios mais antigos que não existe essa possibilidade. Então, mesmo nesses condomínios onde não existe o espaço pet, normalmente as áreas comuns específicas, não todas, são, olha, aqui você pode passear com o seu cachorro. Adequadas É importante, não só os síndicos que estão nos assistindo, mas principalmente os moradores entenderem o seguinte: se você efetivamente cumprir as normas do seu condomínio e passear com o seu cachorro e fazer as necessidades dele, desde que limpe, desde que faça o seu papel de cidadão naquelas áreas, aquilo que a Priscila comentou, não tem porquê o condomínio tomar alguma ação mais incisiva, enérgica em relação a isso. Eu acho que, até desculpa te cortar, Carlos, uma dica em relação a esses espaços que são muito comuns hoje em dia, o síndico precisa ter certos cuidados nesses espaços. Sim. Tá? Esses espaços precisam sim passar um dia fechados, sendo desinfectados por conta das doenças, dos parasitas que podem acometer os animais. E você tendo um animal ali, de repente, com giardia, isso pode transmitir para todos os animais do condomínio. Então, é importante procurar o produto correto
para fazer essa limpeza, Essa né? É uma limpeza higienização. profunda, essa Sim. higienização profunda. É uma sanitização, que hoje em dia até esse produto, ele combate o coronavírus, né? E que ele pode ser usado dentro e fora de casa, e ele pode ser espirrado nas plantas, na grama. Sim. Então, assim, é muito importante que faça. E se tiver qualquer tipo de surto dentro do condomínio, procura um veterinário. Faça campanhas para trazerem a vocês carteiras de vacinação dos animais, que isso é muito importante. Tem muita gente que compra o cachorrinho e acha que não precisa fazer nada, não sai de casa. Né? Come e faz cocô, é só isso. Não é bem assim. É uma questão também que a gente pode abordar, até por conta do nosso tempo, é a questão dos maus tratos. Acho que a gente pode até fazer um outro programa em relação Cara, aos nossos você quer concluir o que você estava falando, porque eu Carlos? Uma última dica que me ocorreu, e que em época de WhatsApp isso é bastante comum, pelo menos nos condomínios que a gente administra. Seja o dono, ou seja a empregada doméstica que sai para passear com o cachorro, dica: fiquem conversando no WhatsApp, mas fiquem atentos ao que o Totozinho está fazendo. Pois é. Porque eu já tive inúmeros casos de a empregada ou a própria dona ou a criança estava no WhatsApp, não percebeu que fez o cachorro fez o cocô e saiu andando. E aí você vê claramente na câmera que a pessoa nem viu, ela nem olhou para trás. Mas com criança é igual. Isso. E no caso das funcionárias dos apartamentos, tem um adendo. Tem funcionária que precisa ser orientada. Olha, se o cachorro fizer cocô, você tem que pegar e limpar. Porque às vezes ela vê, ela não quer, porque ela acha que não tem que fazer isso. Tem faxineiro no condomínio. Tem que prestar atenção. Eu já ouvi tanto isso. A gente teve um caso, um condomínio, nós ainda não tínhamos assumido, mas nós pegamos a resolução do problema, tá? Em que o cachorro, a auxiliar do lar ia sair com o cachorro para passear e tinha esquecido o saquinho. Não sei o que ela tinha esquecido. Aí ela voltou, só que ela deixou o cachorro. E o cachorro entrou no elevador. Nossa, e a coleira do cachorro ficou pra fora. Nossa, que triste. Não aconteceu nada com ele, graças a Deus. Eu já vi que aconteceu, já teve cachorro que ficou enforcado, morreu, etc, etc. Mas nesse caso, ele desceu com a corrente pra fora, estragando toda o elevador. O elevador ficou parado um mês. O elevador ficou parado um mês. Foram, acho que 40 ou 60 mil reais pra consertar o elevador. Deus. Foi pra conta da condômina, mas por pura falta de atenção. Então, assim, eu já sei que tá acabando. Calma, segura aí. O cachorro... Ela realmente gosta do tema, dá pra perceber, gente. O cachorro ou o gato, tema. eles são... a conduta deles é de uma criança de 2 anos, entendeu? Sim. Então, você precisa ficar atento a eles. Bom, gente, tá acabando o nosso tempo. A gente tinha muito mais coisa para falar. Eu acho que a gente vai ter que fazer um outro programa sobre maus tratos, sobre animais exóticos e silvestres. Então, tá chegando ao fim mais um programa. Então, o que a gente conversou mais ou menos hoje? O perfil do cachorro dentro do condomínio hoje mudou completamente. Antes você tinha aquele cachorro que ficava no quintal, ou que ficava na varanda, que ficava quietinho, ele só servia para guardar a casa, nem tinha em condomínio, em apartamento, acorrentado. Mas mesmo que solto, né? Ele era um cachorro que ficava na parte externa da casa, né? Hoje em dia o cachorro se integrou à família, né? Então, ele fica dentro de casa, dentro do apartamento, ele dorme no quarto, dorme na cama. Então, e isso trouxe uma série de problemas que a gente abordou aqui. Se você tem o seu cachorro, estude sobre ele, entenda sobre as regras do seu condomínio, entenda sobre o comportamento do seu cachorro e como melhorá-lo. Gato também. E gato também, Pensa que você vive numa comunidade. Condomínio nada mais é do que uma pequena comunidade, que você tem que se preocupar com o seu vizinho. O seu bem-estar está diretamente ligado ao bem-estar do seu vizinho. Então, você não pode separar isso. Eu acho que foi um programa legal, espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, curte o canal e a gente se vê na próxima semana. Obrigado, abraço.